bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino, e hoje estamos com um time maravilhoso, hein, Lu? Muito maravilhoso. A Lu tava de férias, né? A Lu não tava no episódio passado, que tava aí, ó, curtindo a vida. Quem me dera se fosse. Gente, esse episódio vai ser muito especial, porque eu acho que vai atingir várias pessoas aí, não só empreendedores, como você que acompanha o nosso podcast e passa por várias situações. Para o CPF, o CNPJ está forte, o seu CPF também tem que estar forte. Verdade. O que a sua alteração emocional, o seu impacto emocional mental vai impactar na sua empresa? Então é isso que a gente vai discutir hoje. É verdade, quem empreende sabe que todo dia vai ter que lidar com algum dissabor. Então, quem tem inteligência para lidar com isso ou voltar mais rápido de alguma situação, possibilidade que você sofra menos e seu negócio também. Então, nós vamos conversar aqui com duas pessoas maravilhosas que fazem parte também da transformação aí da vida de tantas mulheres. E vou começar aqui apresentando a querida Kézia. Diga, dona Kézia. Kézia, não é a primeira vez que você vem num podcast, mas é a primeira vez aqui no Empreendedoras no Ar. Quem que é Kézia? Conta aí. Essa pergunta que você faz aí pros seus clientes, seus pacientes. Quem é você? Agora a gente vai te perguntar do outro lado aqui. Quem que é a Kézia? Olha, a Kézia é itajubense. Nasci, cresci aqui, estudei, formei, trabalho aqui. Apesar de eu ter passado um período fora também, lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, mas foi uma fase. Logo recém-formada, eu fui para lá trabalhar. Então, eu formei, já tem uns 16 anos que eu atuo como psicóloga. Então, o principal foco assim, nos meus atendimentos de consultório é família, adolescente, casal, essa parte de relacionamento. E com isso, as outras demandas fortes que aparecem ao longo da vida, como depressão, ansiedade, essa dificuldade de autoaceitação, da falta do autoconhecimento. Então, nesses 16 anos eu estou atuando assim. Mas eu também faço outros trabalhos também com a psicologia. Eu sou psicóloga do CMTA, daqui de Itajubá, onde eu acolho pessoas em situação de rua. E lá eu ofereço apoio social, que tem a nossa assistente social lá, que faz esse trabalho, onde confere documentação das pessoas em situação de rua, encaminha para poder receber auxílio, várias demandas sociais assim que a gente lida. E o apoio psicológico e essa coordenação que eu faço, né, com as pessoas também, com as acolhidas, que são homens e mulheres. Sim. E lá a gente oferece comida, oferece banho, oferece cama. Então tem um tempo determinado para essas pessoas ficarem lá. E aí toda semana é uma aventura, porque 95% da casa são pessoas, são perfil álcool e droga, então é desafiador. Então, às vezes dá para poder conversar, às vezes eu tenho que esperar o efeito daquele entorpecente passar para poder ajudar, para poder conversar melhor. Sim. Respeitando a pessoa como indivíduo, com a sua singularidade, com todas as dificuldades, enfim, que essas demandas passam. Então, ali a gente faz um trabalho social e de apoio psicológico muito forte, que tem ajudado muito o município nosso aqui também. Sim, cuidar aqui da nossa comunidade. Isso, então a gente... É muito importante pessoas para poder somar também com esse projeto, que a gente pode estar conversando depois. Daqui a pouco nós estamos nessa pergunta, né? Bora passar consultório. Eu vou atendo no consultório, atendo também no SUS lá de Piranguinho. Daí vou fazendo o trabalho mais psicologia um pouco em todos os sentidos, assim. Verdade. E você também, Kézia, eu não lembro, eu acho que você me falou que já tem um mestrado. Isso. Mas você não foi para a acadêmica. Já teve uma fase que eu fui professora de psicologia, num curso técnico daqui de Itajubá também. Porque não tem psicologia em Itajubá, tem? Tem. Seria uma disciplina para pessoas. Mas tem tem na informação. FEP. Né? Tem na Ah. FEP, isso. Então, lá no CEP tinha grade lá de psicologia, tinha grade de recursos humanos. Então, quer dizer, assim, estou confundindo, né? Recursos humanos era o curso, aí dentro do recursos humanos tinha por exemplo, uma disciplina de psicologia, ou voltada a uma questão de saúde. Então, por 5, 6 anos também Você ficou na parte acadêmica. Isso. Na Unifei eu formei, fiz um mestrado lá, fiz
pós-graduação, fiz também faculdade de recursos humanos. Então, uso o conhecimento que eu tento Aplicar em tudo. aplicar. Muito bem. E Dona Marcela? Dona Marcela é cruzeirense, que nasceu em Cruzeiro, não do time, tá, gente? Eu sou, né, do estado de São Paulo, nasci em Cruzeiro e mudei para Itajubá quando eu casei, isso já faz 8 anos. Teve um tempo fora e tal, mas a residência mesmo é aqui. Sou mãe de 2, né? Mãe de gêmeos, não só mãe de 2, mãe de gêmeos. Gêmeos autistas, né? Então, a gente fala que, né, a maternidade atípica, que é bem desafiadora. E publicitária, né? Formada há quase 20 anos já, atuando na área desde o primeiro ano da faculdade. E sempre gostei muito, né? Como a Kézia, eu já dei aula, mas eu dei durante 10 anos. Olha só. Então, eu saí da faculdade e já entrei para dar aula em curso técnico, né? Era o curso de marketing, isso no estado de São Paulo. E fiquei por 10 anos, saí para vir para cá, né? Quando eu decidi mudar para cá, eu já tinha casado e decidi mudar para Itajubá. E sempre gostei disso, apesar de ser uma coisa que minha mãe falava, faz uma faculdade, faz uma licenciatura, né? Minha mãe é professora. E eu falava, imagina, não vou. Saí da faculdade no outro ano, em fevereiro eu estava lá dando aula. Mas foi uma época muito boa, assim, eu me descobri muito ali dentro. E sempre tive outros trabalhos dentro da área de comunicação e marketing. E sempre dando aula. Então, eu dava aula à noite e trabalhava em outros lugares durante o dia, né? Por muito tempo, eu não trabalhava, eu só dava aula, né? Que é uma coisa muito comum que a gente escuta. Você não trabalha, só dá aula. Então, por muito tempo, isso, né? Só, né? Só! Quando a gente fala assim, mas você não trabalha? Você só dá aula? Eu falo, né? Você só é mãe? É tipo essas perguntas, assim, tipo que é só pra quem não é integral, não sabe o trabalho que não dá. sabe. Verdade. E aí, aqui, trabalhei com várias coisas, né? E a gente começou com esse projeto, né, do Marketplace, quando a Larissa começou, estava ali junto com ela, fui ajudando ela de alguma forma, né, como eu conseguia. E trabalho hoje com presto serviço, né, para empresárias, para empreendedoras, nessa área de comunicação e marketing, como uma consultoria. Estou aí prestes a lançar uma mentoria para essas empresas, né, que estão... Que legal. Eu quero fazer, mas eu não sei, eu tenho a ideia, então eu vou ajudar bem dentro desse contexto da comunicação, do marketing, das estratégias. E aí, agora também eu estou, assim, me achando muito, porque a gente está com um quadro, né, no perfil do Instagram do Marketplace, que são as entrevistas com as empreendedoras do Marketplace. Que legal. E isso está sendo, assim, muito legal. Foi um trabalho que a Larissa me propôs, eu falei, vamos. E ela sabe que para mim teve um tempo aí nesse mês passado e tal, pela maternidade atípica, a gente tem alguns grandes desafios ali em alguns momentos. E ela sabe que teve momentos que eu só estava fazendo aquilo porque a gente tinha combinado. E eu falei, isso eu não posso deixar de fazer, né? E acho que também envolve muito essa relação do que a gente vai falar sobre essa questão de autoestima, né? De como o CPF fortalecido favorece o CNPJ, né? Então, é um pouco desse resumo e acho que a gente vai desenvolvendo mais aí com as perguntas que vocês forem fazendo. Isso aí, Marcela, agora está do outro lado, né? E esse projeto, vou passar né? a bola para a Lu aí, É. fazer as perguntas hoje. Então, gente, a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para a Kézia, logicamente. Eu vejo muitas empreendedoras que não conseguem diferenciar a vida pessoal da vida profissional. Então, quando tem um alto impacto aí na vida pessoal, acaba refletindo muito no trabalho. Eu mesma já tive vários momentos, eu sou uma pessoa que consigo separar bem. Eu entro lá dentro da minha sala para atender, eu esqueço da Lu lá fora. Mas em certos momentos a gente não consegue, porque depende do que acontece. Eu sei que você acompanha muita gente aí, atende muitas profissionais. Isso é um caso comum? O que você orienta? Como que é o caminho para a gente melhorar isso? Eu compreendo o seu pensamento, né? E quando eu trabalhei como consultora de empresas, onde eu dava suporte na parte de saúde mental para as empresas durante alguns anos, em algumas cidades circunvizinhas aqui, e também continuo dando, até mesmo no local onde trabalho, você tem que conversar com
o monitor de plantão que está ali no albergue, tem que articular, porque é um ambiente de alta complexidade, o albergue, né? Então, toda atenção é muito necessária, justamente por conta realmente da alta complexidade dos fatores que eu já mencionei anteriormente. O que eu penso? Você nunca vai conseguir separar o seu pessoal do seu profissional. A gente pode pensar e falar assim, ó, estou separando meu pessoal do profissional. Você não vai conseguir separar. E você é você. Você vai... Acho que a única coisa que você consegue separar é conta, né? Conta jurídica e conta fiscal. Ai, nem né? isso ultimamente. Tem gente que nem isso faz. Olha, é extremamente... porque eu costumo dizer o seguinte, você não separa o seu pessoal do seu profissional porque ele está internalizado e está integrado em você. O que você pode separar para aqueles que estão com essa dificuldade, devido a tudo isso que a gente tem apontado, você tem que discernir o tipo de ambiente que você está. Então, você consegue discernir o tipo de ambiente que você está e aí você consegue, de alguma maneira, tentar administrar o que você está sentindo diante daquela aflição que você está vivendo na sua vida. Porque você vai entrar dentro de uma empresa, se você tiver com uma questão, por exemplo, com o seu filho, com o seu marido, enfim, de qualquer ordem que afeta ali o emocional. Você pode desenvolver o seu trabalho, mas aquele sentimento tá ali dentro de você. Ainda mais que seja alguém que você muito ama, que você se importa, que está ali fazendo parte da sua vida. Se for alguma outra questão que não está diretamente ligada a você, eu acredito que a gente tem mais essa facilidade. Mas se for uma questão muito vinculada a pessoas que a gente ama muito, por exemplo, meu filhinho está gripado, então, nossa, às vezes eu tenho que correr às vezes para o hospital, nossa, aquele relacionamento tá muito difícil, tá estressante demais, então eu preciso, sabe, essas questões que são muito vinculadas a gente, que tem uma conotação emocional muito forte, então são realmente mais desafiadoras, mas a partir do momento que você consegue discernir o tipo de ambiente que você tá, ou seja, aqui hoje eu estou na rádio, então hoje eu estou aqui fazendo um podcast, então hoje eu estou começar a trabalhar isso, entendeu? Se fortalecer, aproveitar para se fortalecer, para levar para o outro ambiente, né, Kézia? Exatamente, eu costumo dizer que pensamento é vida. Tudo está conectado na forma como você pensa e interpreta aquela situação. Há demandas emocionais que a gente precisa lidar pro resto da vida, que não vai ser de um dia para o outro. Mas há questões pontuais que com equilíbrio, sabe, assim, com atenção, a gente consegue de alguma maneira articular para poder resolver, né? Então, se você está diante de um conflito e você está vendo que você está procrastinando, é necessário o quê? Se silenciar, ver o que eu quero para mim, quais são as minhas prioridades. Nós somos seres humanos, então a nossa vida é cheia de desafios. E dos mais... Nunca vai ter calmaria. Dos mais complexos, muitas vezes. Eu costumo dizer que há 3 tipos de pessoas. Há pessoas que estão numa crise, há pessoas que estão para passar por uma crise, e há gente também que procura crise. Então, há esses 3 tipos de perfil de Nossa, gente. é verdade. Eu tenho uma amiga que ela não pode ver um problema passando, que ela pula nele. Então, assim... É impressionante. Qual deles a gente está? Então, a gente tem que refletir, qual dessas pessoas eu tenho sido? Né? E, assim, como a gente não tem controle de tudo, a gente pode começar com alguns princípios para tentar administrar isso. Lembrando que está tudo dentro da gente. Então, primeiro, separando o tipo de ambiente que a gente está. Trabalhando o pensamento em prol. Segundo, ter um momento de autocuidado, sabe? Que a gente poder parar, pra gente poder se autocuidar, pra gente ter esse momento de acolhimento com a gente. Porque a gente às vezes é muito pro outro, então a gente precisa fazer isso. Né? Do da autocuidado. Mulher, principalmente, né? Da autoestima, exatamente a autoestima que a Marcela estava falando, né? Que a gente tá, pra poder... não sei, alguém falou alguma coisa de autoestima, que era importante. A Marcela mesmo. Alguma coisa. Porque é muito importante, exato. Né? Então, toda vez quando a gente para pro autocuidado, começa a definir as prioridades, eu começo a delegar coisas que eu não preciso ficar amarrado com aquilo, entendeu?
e a gente começa a trabalhar o nosso pensamento a nosso favor. Né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, estou há 16 anos atendendo. Então, eu conheço pessoas das mais diversas maneiras e escuto histórias das mais, assim, cabulosas e das mais, assim, nossa, por que isso vai acontecer? Tipo, para quem ouve, nossa, dá um, assim... Mexe com a Kézia, gente, e aí, psicóloga, você tá bem? Você acabou de ouvir um problemão. Tipo assim. Peraí, E aí? deixa eu voltar pro corpo, né? Deixa minha alma voltar aqui. Como que você vai pra casa pensando nesse problema que você acabou de ouvir do seu paciente? Nossa, né? Fica assim. Só que isso é um exercício também. Mas é porque você é psicóloga, Kézia, não tem problema. Você tá aí pra Mas trabalhar sou pra isso humana, né? mesmo. Mas eu sou ser humano. Então, assim, é o pensamento. Por isso que o pensamento é vida. Então, o que eu vou fazer com aquilo que eu tô ouvindo, lidando, né? Então, eu fecho aquela casinha. Não. Agora eu estou aqui psicóloga, então estou inteiramente ali pro paciente. Terminou a sessão, fechou, eu vou viver minha vida. Fecha aquela caixinha, eu vou viver minha vida. Porque senão você Não vive. não vive. Você vai viver sempre o problema de alguém, né? E aí você não vive o presente, que é o mais importante. Você não fica nem no passado, né? Você fica assim... Você fica andando Ou no no passado, você fica ou no no futuro futuro. de uma coisa que aconteceu, seu. não consegue aproveitar de forma inteira o seu presente. Mas eu acho que esse exemplo que você deu cai muito na história da Marcela também, que a Marcela acabou de falar. No mês passado e na sua carreira, né, Marcela, as questões do CPF impactam totalmente nos últimos anos no CNPJ. Últimos 5 anos. Né? E o quanto que ela precisou, né? Não sei se a quer contar um pouco, que ela precisou dessa ajuda para lidar com esses dissabores e o quanto que isso impactou na sua carreira e na sua vida profissional, mas também você não estava disposta a deixar a vida profissional de lado. No caso da Marcela, eu vejo que o CNPJ dela ajudou o CPF. Com certeza. Muito, né? Muito. Até estar comprometido com alguém, e isso a Mar falou pra mim, eu quero agradecer muito estar participando da live, porque é isso que tá me levantando, tá me fazendo me sentir útil. Não realmente cair, né? Que a gente quer se sentir útil, Com né? certeza. Não sei, mas o quanto que você vê que ainda, às vezes, esse CPF te atrapalha aí no CNPJ. Então, e até uma coisa que a Kézia estava falando, e eu queria já puxar esse gancho e, né, reforçando com o seu comentário, nós mulheres, né, a gente ainda tem uma coisa a mais dessa coisa do cuidar, do olhar para o outro, mãe, esposa, casa, né, os filhos e tudo mais. Então, desde que a gente identificou a questão do autismo nas crianças, primeiro que a gente teve um ano aí fora da cidade. Então, eu, meu marido e as crianças... Sem rede de apoio, né? Sem rede de apoio, sozinho. As crianças tinham 8 meses, não tinham feito 9 meses ainda. E aí, esse momento, você não tinha descobrido o autismo ainda dos seus filhos? Não, foi quando eles nasceram. Isso. Ah, sim. Foi no ano que eles nasceram. Então, eles iam fazer 8 meses, eu tive que mudar de cidade, lá para Itabira. Então, foi um processo muito difícil, porque não foi uma vontade. Sim. Então, foi um período muito desafiador, que isso começou na minha gestação, né? E aí, a gente teve tudo isso. Antes deles completarem 1 ano, eu comecei a identificar alguns fatores do autismo. Então, ficou aquilo. Como eu ainda fiquei um tempo lá, e aí entrou a pandemia, e lá não tinha médico, então, e eu era sozinha, né? Ninguém acreditava. Então, você tem mais isso, você carrega aquilo, você tem o sentimento, né? Porque a gente tem muito forte o sexto sentido, né? A mulher, principalmente, e aí, quando é com os filhos, eu acho que potencializa. E eu ficava, né, sofrendo aquilo, e sem poder trabalhar, que é algo que eu sempre fiz. Teve época de eu trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite, feliz da vida. Eu trabalhava na Canção Nova, dentro da área de marketing, voltava para dar aula à noite. E tem muita bem. gente que fica tranquilo sem ter a carreira, mas tem muita gente que sente muito quando não tem. Eu tenho amiga que largou o trabalho e foi cuidar do filho 2 anos. Falou, depois eu volto. E foi feliz, né? Não era o meu caso, eu precisava daquilo, né? Precisava sair daquela rotina ali, da maternidade só ali dentro. E, né, não conversava, não via ninguém. Isso sempre me fez falta. E aí a gente voltou para Itajubá, depois a gente começou a investigar esse processo, né, da questão do autismo. Então, quando a gente recebe esse diagnóstico, ele é pesado, a gente, né, tem que entender tudo isso, encaixar. E aí foi mais difícil de eu conseguir equilibrar os pratinhos, né, do trabalho. Primeiro, porque eu estava completamente perdida, não sabia o que eu queria fazer,
porque eu sempre fui CLT, nunca me imaginei entrando no CNPJ, né? Empreendendo. E assim, eu vi assim, essa é a minha única oportunidade. É o que eu posso fazer, tipo, não tem nada pra fazer, é só isso que eu posso. E aí eu fui buscando, tentando, conversei com a Larissa lá no começo, logo que eu voltei, nem minha mudança tinha chego ainda. E eu me acabei naquela primeira sessão porque eu estava destruída. E eu não me cuidava. E aí, quando eu voltei, voltamos aos médicos e tal, né? Então, foi melhorando isso. E eu fui me fortalecendo. Mas a importância do profissional da saúde. Isso que eu ia falar. Com muita terapia. Eu não cheguei... alguma pós-depressão? Oi? Depressão pós-parto ou não? Pós-parto, não. Ah, tá. Pós-parto, não. Os meus problemas sempre foram muito grandes com mudanças. Quando eu mudei pra cá, eu tive uma depressão. Ah, sim. Então, e aí, quando eu voltei pra cá, eu fui ao psiquiatra, eu voltei comecei, né, novamente uma terapia com uma psicóloga que me acompanha até hoje. E isso que foi me ajudando. Hoje a gente teve uma sessão e assim, eu ainda, há um tempinho atrás, eu ainda falei pra ela, falei, Mayara, outro dia me deu um estalo que eu falei, gente, eu vou fazer, no final do próximo mês eu faço 38. E eu tô aí há quase 10 anos, né, os anos dos 30, perdida de mim. Eu não sei quem eu sou, porque eu fico, se eu voltar para Cruzeiro. Mas não é o voltar para Cruzeiro, porque a situação é outra, eu sou outra pessoa. Eu tenho filho, é completamente diferente. Vida nova. Né? Então, assim, como é que a Kézia falou, de viver o agora, né? De sair desse passado que era garantido. Exato. E isso que você falou, né? Do viver agora, do pensar que é a vida e tal. E aí, me caiu essa ficha, assim, isso foi recente. E eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? Quem sou eu? Eu não sei. Eu sou a mãe dos meninos, eu sou. E os meus gostos, as minhas músicas, se perdeu muito. Lá vem. Se emocionou. E aí... Tomar uma aguinha. E aí a gente vai, né? Eu vim trabalhando com isso. E como esse fator da gente... se autocuidar, conseguir voltar pra academia, porque foram coisas que eu sempre fiz. E agora, nesses últimos 2 meses que eu consegui me dedicar mais a mim, nossa, tudo mudou, absolutamente tudo mudou. Mas o que ela falou tem total sentido, sabe? Porque, gente, a gente falou a questão do CNPJ e do CPF. O meu caso já foi ao contrário, eu me dediquei muito tempo ao CNPJ e esqueci totalmente do CPF. Então, ganhei peso, prejudiquei minha saúde. Só que, ao mesmo tempo que eu tento cuidar do CPF, eu me sinto culpada. Não, eu vou prejudicar meu trabalho. Não, e se eu negar aquele horário para aquele cliente e o cliente não voltar mais? Então, assim, é uma cobrança constante, responsabilidade com as despesas, com tudo. E um dos motivos, até na época que eu procurei a Larissa, o primeiro ponto foi a questão do emagrecimento, né? Foi. Porque quando eu fui embora daqui de Minas para Jundiaí, eu comecei a focar 100% no meu trabalho. Eu ia pro meu trabalho às 8 da manhã, saía às 9 da noite. E aí comia tudo errado, mas eu queria ser a melhor naquilo ali, era um hiperfoco, sabe? Pra fugir de outras coisas. E assim, e agora eu não consigo voltar pro meu CPF, eu não me reconheço. É a mesma coisa que ela passa. Porque o meu CNPJ nesses 5 anos foram as crianças. Então. Casamento, filho, né? E assim, coisas que eu fui me anulando e pelas consequências, né? Não é assim, o marido ou... Não era isso. Até porque o Vinícius sempre me apoia, me empurra, não, vai. Eu mando as coisas pra ele, não, vai. Eu me viro, vai. Então, não é, né, nesse sentido. Foi meu mesmo. A minha dificuldade em saber lidar com essas mudanças, né? Então, quando você tá ali na casa dos 20, parece que tudo é mais fácil. Você tem essa energia e vai. E aí você sai. Eu saí da minha cidade, das minhas amigas. Eu nunca saí. Eu saí da casa da minha mãe depois que eu casei. Eu casei, fui viajar pra minha lua de mel e voltei pra dentro da casa dos meus pais. Porque a gente ainda ia, né, ficar cada um numa cidade e tal. Então, foram coisas muito desafiadoras, impactantes. E aí, o que você fala, né, que você se dedicou 100% pro seu CNPJ, o meu CNPJ era as crianças. Até porque eu nunca me vi nessa posição de empreender, né? Ela veio praticamente forçada, do tipo, é a única coisa que você tem para fazer. Ainda mais na situação
né, do autismo, que a gente tem terapias todos os dias, todos os desgastes emocionais que a gente passa e tal. Então, eu falei assim, bom, a única coisa que tem é essa. E ainda assim, foi difícil eu entender o que eu realmente faria, o que faria sentido. Qual a transformação que você gera. É. Né? E essa transformação que eu faria, o serviço que eu vou oferecer, cabendo na minha realidade. Então, ainda tem isso. E a gente tem essa necessidade, eu não sei se a Marcela sente isso, eu tenho a necessidade de estar produtiva o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, domingo à tarde. Peraí, fiz todas as minhas obrigações de manhã. Se eu sentar no sofá pra assistir uma série, eu falo assim, gente, eu não posso estar aqui. Uhum. Por que eu tô aqui? É uma luta E inteira. aí, Kézia, como você tô vai salvar à esse povo? toa. Porque Vamos tocar pra eu tô inútil. Tô de Olha, férias hoje. aí, ó, e aí, por exemplo, semana passada... A Larissa só É. joga e cai fora. Semana passada, minha mãe passou por um processo cirúrgico. Eu fiz todo o acompanhamento. Até não participei do outro, no outro episódio, porque eu fui acompanhar ela no retorno do médico e tal. E aí, eu tava lá cuidando dela, estava em função do CPF, mas ao mesmo tempo, falei, gente, Deus me perdoa, acho que é pecado. Eu já tava pensando assim, nossa, eu não tô trabalhando. Eu tô aqui. Será que eu tô sendo útil? Será que... Você tá sendo útil, você tá servindo a alguém. Mas a gente não pensa nisso. Kézia, ligada. como que elas podem trabalhar o pensamento para alternar, construir uma autoestima e também destruir esse sabotador e hiperrealizador aí, na prática? São tantas coisas. Simples! Aperta o botão. Ela falou assim... Toma um AS, Ela dá falou 3 assim, pulinhos. pegamos 2 pessoas muito loucas. Ela deve estar assim, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Toma um AS, dá 3 pulinhos. Estou lá, que saudade do meu Volta peito. pro útero. Então, Reserva. ô Lu, você está em terapia ou não? Faço. Isso é importante. Nossa, imagina se a gente não fizer. Não, Tá liberada. porque isso é importante. Até eu faço também. Uhum. Tava um tempo, depois decidi de novo, depois agora eu tô voltando que é a vida meio... Mas isso é importante ter um psicólogo que está em terapia, tá, gente? É uma coisa assim, a gente não é Mulher Maravilha o tempo todo, não. A gente precisa de Todo apoio. mundo, né? Mas até na terapia, eu acho que a coitada da psicóloga, eu acho que ela quer me demitir logo. Porque eu acho que ela não tem paciência. A Larissa já tinha mais paciência comigo que a psicóloga. Porque eu falo que Tô preocupada. Porque gente... Eu Tô sou... preocupada agora. Assim, ó, eu tô assim na consulta. Ela a gente tá aqui na consulta. E eu olho... Nossa, tá na hora de eu ir, né? Aí eu vou lá, falo. Aí ela fala, nossa, mas isso aqui... Aí eu falo assim, gente, eu não concordo. Então aí eu olho o relógio de novo. E aí, é assim, um negócio muito louco. Eu tenho... Aí a minha mãe, nesse final de semana, ficou 4 dias comigo direto. E fazia muito tempo que a gente não tinha esse momento. Ela falou assim, você tem problema? Eu falei, isso por quê? Ela falou assim, você não desliga. Sim. Nem 1 minuto. Você não parou 1 minuto. Falei, mãe, eu tenho TDAH. Eu fui diagnosticada, né? Ela falou, não, mas não é isso. Você não para. Você É não a mente, né? A sua mente não parou desde o dia que você chegou. Eu tô aqui. E que a minha mãe ficou paradinha, né? Que ela tava de repouso. E ficou lá, só observando. Só Imagina, fica até tonta, como né? que tá a cria dela. Aí ela falou assim, gente... Eu falei assim, você não desligou sua mente? Você não descansa? Você não dorme? Você não para? Você não faz nada? Você só fica movimentando o tempo todo? Eu falei, sim, eu sou assim. Então, é assim, cada um tem aqui o seu tipo de temperamento, personalidade, isso tudo influencia, né? Mas é bastante conteúdo pra falar Sim. assim tudo, né? Então, Sim. vou tentar Só pincelar. falar só uma pincelada a aqui. ideia aqui não é Mas depois trazer, a gente pode né? conversar lá fora um pouquinho mais, assim, Sim. dar uma atenção especial também. O que acontece? Por que eu falei a questão da terapia? Porque é a oportunidade que a gente tem pra parar tudo e pensar sobre a gente. Entendeu? Que alguém forçando a gente. Reforçando Porque senão a gente fica no automático, né? Porque daí você vai estar se ouvindo, né? Mas o que a gente precisa pensar, refletir? Poxa, por que eu estou tanto assim no CNPJ e não consigo ficar no CPF, que é ali a pessoa? Porque agora que eu entendi que vocês estão... Não agora, eu entendi antes. Mas agora você entendeu. Sim. A conexão das coisas. Eu penso o seguinte, que não estou falando que seja o seu caso, tá, Lu? Que precisava conversar Não, mais. é que eu você falei, pode estar conversando eu falei no isso. geral, porque eu acho que tem bastante... Eu escuto isso muito na clínica. Uhum. Por isso que eu tô até Sim. mencionando isso também. Sim, mas é algo que você pode estar aprofundando com a sua psicóloga também, que eu vou dizer agora. Porque assim, se
alguma coisa tá em desequilíbrio, entendeu? Não tá no equilíbrio. Alguma Sim. coisa tá um Uhum. desequilíbrio. E aí, uma hora, você vai estar numa exaustão muito grande, entendeu? Então, o que eu sugiro, assim, até isso serve pra gente, que tá sempre em movimento, gosta de estar trabalhando e fazendo as coisas. Quando tá demais, assim, que a gente tem que identificar a questão, assim, da escassez, né? Algum sentimento de escassez, alguma coisa, uma falta de alguma coisa que a gente pode ter passado, às vezes na infância ou na adolescência, que ficou mal resolvido e que precisa ser ressignificado de alguma forma. Mas como que eu vou tratar uma coisa que já foi, que eu tô vivendo hoje? Aí, por isso que eu falei da importância da terapia, porque é o momento que você vai estar falando e vai estar entrando em contato com o seu. Alguma coisa ali, emocionalmente, ficou muito forte. Sim. Ou na infância, ou na adolescência. Que Ou uma você tomada sentiu de decisão, falta né, Kézia? muito grande. Sabe aquele negócio assim, nossa, dependendo, não sei, né, como que é a família de vocês, tudo, mas quem já passou por períodos assim, por falta de alguma coisa, não estou dizendo que é o caso da Lu de jeito nenhum, mas eu estou tentando pegar um exemplo de tantos outros que a gente podia. Falei assim, nossa, eu queria comer alguma coisa, às vezes eu não tinha, meu pai queria comer um doce. Eu queria fazer alguma coisa, eu não tinha. E hoje parece que eu sou forçadamente a lutar pelas minhas próprias coisas, a estar naquela Sempre forma na luta. frenética, tudo, porque alguma coisa precisa ser suprida dentro de mim. E eu acabo sendo acabo sendo preenchida, entendeu? Com o meu trabalho, com o meu... Né? Então, alguma coisa parece que está em falta, parece que eu estou engolindo alguma coisa que eu preciso tratar. E pode estar associado com isso, com algum fato lá atrás que ficou de forma meio acentuado, de forma meio traumática, entendeu? Então, eu preciso entrar em contato com essas minhas realidades, porque o contexto de família E tem uns influencia ganhos, muito. né? Uns ganhos indiretos também de ficar em algumas situações, né, Kézia? É. Aí se a pessoa não trabalha na terapia, se ela não dá novos Isso. significados, se ela não toma algumas decisões, não tem como mudar o presente e o futuro. Exatamente, porque passar por situações assim, porque não é assim, passei fome, não é isso que eu tô querendo dizer, por isso que agora eu preciso trabalhar muito. Eu não tô falando que pode ser o caso também de outras pessoas, sim, mas sabe aquela questão de necessidade, parece que eu queria tanto e eu tenho que fazer alguma coisa, porque o meu pai me falou, minha mãe falou que eu preciso estar fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. E às vezes é uma válvula de escape. Muito também, daquilo que a gente não quero... ouve. Exato, também não quero... Porque se eu pausar, eu vou ter que olhar. Se eu pausar, eu vou ter que olhar. A gente fala, eu falei muitas coisas nas minhas sessões. Eu falava isso pra minha psicóloga. Eu falei assim, eu não quero mexer nisso agora. Porque eu sei que eu vou ter que tomar uma decisão. Sim. E eu não quero mexer com isso agora. Uma hora vai chegar. Então, assim, ali dentro, e eu concordo, assim, 100% quando você fala que a gente precisa mesmo de um acompanhamento, né? Uma psicóloga, um terapeuta ali, que entende isso, porque ele vai... É aquilo, você não tá a fim de falar, mesmo que você fale, você pensa naquilo, mas quando você fala... Ele faz... uma vez eu conversando com meu irmão, a gente chegou à conclusão de que um psicólogo é um espelho. Pra mim, assim, quando eu penso... O que é um psicólogo? É um espelho. Porque ele me faz me ver ali de uma forma que eu não consigo. Então. Com as perguntas certas, né? Isso, porque assim, entrar em contato com essas dores, entendeu? Então, tem alguma dor que eu ainda não consegui identificar. Talvez, Lu, no caso assim, você ali... Vamos pegar você ali com a sua psicóloga. Tentar entrar em contato com essas dores de alguma coisa que faz ter todo esse movimento E a que você tem psicóloga hoje também na sua sabe, vida né, adulta. Kézia, quando a pessoa não quer mexer, Claro. ela respeita o tempo Exatamente. do paciente. Porque às claro, vezes a gente tudo acha no que seu a tempo. psicóloga não... Ela falou assim, eu acho que a minha psicóloga não tem paciência comigo. Ou se não Não, quer me mandar também, embora. quer É brincadeira, né? Não, você brincou, assim, às vezes ela quer que eu vá... Mas, na verdade, provavelmente, que ela tá esperando você decidir tomar ação. Porque eu sempre falo, eu não posso emagrecer pra você. Você tem que querer. Eu sempre... essa questão também da comida, porque você... o que acontece geralmente, não sei se é o caso de alguém aqui, né? Quando você tá muito ali... focado no trabalho, querer produzir, querer fazer as coisas assim.
alguma válvula de escape, você tem que descarregar de alguma forma. A comida Aí sempre é vai recompensa pra Vai mim. pra comida, É. entendeu? Sempre foi recompensa. Vai pra comida. E aí, como que a gente lida com a comida nossa hoje? Como que é? Então, eu tenho que entender assim, bom, eu quero um estilo de vida mais saudável. Então, eu vou usar o meu pensamento, lembra que o pensamento é vida? E vou tentar identificar os alimentos mais saudáveis. Porque eu quero ter uma vida... Não é o que para poder matar minha fome agora. Eu preciso ter uma visão a longo prazo de que aqueles alimentos que não são de verdade estão me fazendo mal e eu estou me auto-prejudicando o tempo todo. Então, assim, nessa vida... sem uma reflexão, sem uma autoanálise, que não é o caso nosso aqui, no caso que a gente está conversando, mas às vezes pode ser o caso de quem esteja nos escutando, que é assim, eu preciso parar para poder ver, para poder identificar, não, peraí, tem alguma coisa que está desregulado aqui, entendeu? Então, eu preciso estar entrando em contato com essas demandas. Eu preciso entrar em contato com O celular querendo participar. Eu preciso entrar em contato com essas dores, porque daí eu preciso usar o meu pensamento ao meu favor, para saber o que eu estou comendo, sabe? Eu tô aplicando isso na minha vida, sabe? Sim, tá me trazer pro muito consciente, bem feito, né? tá me fazendo. o Então, case. assim, eu vou comer, então esse é um momento sagrado. Então, o que eu estou comendo? Isso aqui tá me fazendo bem? Não, e a Lu... A tal da presença, né? A Lu Estar tá dando esse presente. exemplo. Ela já olhou o celular dela aqui 37 vezes. O celular, Eu tô o fazendo. relógio Foi dela. É hábito. Mas é um hábito que é importante ela ir quebrando, porque são esses pequenos hábitos que depois geram esses grandes hábitos de... Isso. Não, ficar- eu tenho que ser tudo assim, tudo... Ela já tá assim, ó. Tá rotina. Toda Rotina, hora. tudo. Então, e aí, o que é interessante, você tem que usar a sua potencialidade para as coisas para você. Então, se você está focado na rotina do trabalho, então você está o tempo todo o quê? Servindo o outro. Porque, no final das contas, você vai receber um montante e aquilo lá vai te ajudar, assim, da sua vida. Só que, assim, tentar trabalhar realmente o pensamento. Isso não é tudo que você precisa. Porque se no Entendeu? final ela tá ganhando dinheiro, vai gastar dinheiro de novo pra É, cuidar do Pra mental. cuidar do mental. né? E não vai usufruir, Não né? vai usufruir. Exatamente. Então, mas assim, Lu, eu acho que não é que você não tá conseguindo. Esse movimento, só de você falar, de você se abrir, já de se posicionar, se colocar, então você já tá se ajudando. De reconhecer, né? Entendeu? Já A tá, Lu de já você trouxe tá um entender, que ela já evoluiu transição. muito. Sim. Então, assim, não sinta assim, nossa, eu tô muito longe do meu CPF. Não, muito pelo contrário. Você já tá fazendo esse movimento. Você já tá fazendo, você não tá estacionado. Você tá tentando refletir. E quando uma coisa cair no seu coração, mas de verdade, assim, com toda a força mesmo, vai fazer... Você vai ter essa virada de chave em algum momento, entendeu? Mas E- até a Marcela que tava falando agora mesmo, assim, às vezes as pessoas têm a percepção de que elas não sabem, estão desconectadas delas, mas eu vejo que hoje ela fala assim, eu não sei quem eu sou. Mas eu acho que daqui de fora ela já sabe. Porque ela sabe Sim, muito com bem o que ela quer, o que certeza. ela não quer. Se eu oferecer uma coisa que tá, Isso, tá desconectada com os valores dela, ela não vai aceitar. Isso. Ela já sabe muito o que... Tanto é que, em relação a esse projeto, que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre ele, depois a gente vem no Mãos que Acolhem, ela viu, eu falei, Marcela, você quer parar? Você quer fazer assim? Porque você tá passando pela situação X? Ela falou, não. Que é o que tá me Marcela, segurando. porque eu me conheço e sei, preciso continuar. Então, assim, você já tem um autoconhecimento, eu acho que já tá no consciente. A gente já, né? Só que você precisa trabalhando, saber disso. né? Aí quando você coloca no papel e começa a escrever, começa a trazer, você vem com essa transformação. E até falando um pouquinho desse projeto, para quem não conhece, existe uma plataforma que chama Marketplace Empreendedoras, que a gente faz networking, todo mundo uma aqui faz comunidade, parte, né? A Lu tá, a Kézia também tá há muito tempo. É uma comunidade de empreendedoras e a gente faz networking ali dentro. Você pode oferecer seu serviço ou comprar de alguém, tirar dúvida. E a Marcela tá fazendo parte do projeto, fazendo lives 2 vezes na semana, pela manhãzinha, logo no início. Inclusive, você está convidada a participar, participar. E Mais agora um pra a gente tá agenda aí, Lu. pegando A Lu ama. mulheres que nunca tinham feito live ou que ainda não tinham se mostrado pro mundo. Exatamente. E o quanto elas estão saindo dali potentes, né? Tipo, Muito. agora eu vou conseguir. É uma transformação mesmo. E aí, Marcela, eu acho que tem a ver
quando a gente tem projetos assim, Lu, eu acho que isso também serve para esse sentimento que você sente de, às vezes, não, será que eu não tô fazendo? Será que eu não tô servindo? É diferente de quando eu tô trabalhando. Quando a gente tem esse tipo de projeto em que a gente gera esse senso de utilidade dentro de nós e essa transformação no outro, isso nos deixa muito grandes e mais apaixonados por continuar, né? Com certeza. Isso tanto no Mãos que Acolhem e os projetos sociais que a Kézia já comentou, como nesse projeto. E aí, me conta como foi para você fazer parte e como tem sido também aprender com essas outras mulheres ali. Porque às vezes quando a gente vê a história do outro, né, Kézia, a gente também se potencializa. Muito, muito. Eu já vi alguns vidinhos, ela deu uma passadinha, que belezinha. É assim, né? Eu sempre fui muito expansiva mesmo. Isso sempre foi meu, né? Eu dei aula há muito tempo. Então, eu chego, já vou falando, já me enturmo e tudo mais. Esse projeto, né, como eu falei no começo, nasceu de um dia que eu vim aqui com a Larissa, que a Lu não tava, a Lu tava viajando. E a Larissa me falou, vamos participar comigo e tal. E eu falei pra ela, gente, como é gostoso fazer isso. Eu já tinha vindo pro lado de cá, né, mas eu não tinha sentado aí desse lado. E nesse dia eu falei, cara, que delícia, como é legal e tal. E aí a Larissa veio com esse convite. Porque a gente tem muita empreendedora que tá lá e ainda não se apresentou, fica com vergonha de falar, de colocar, de postar, né, até mesmo dentro da comunidade ali, e participar das reuniões, ir nos cafés, né, nos eventos que a gente faz. Ela falou, vamos fazer. A gente começa a falar com essas mulheres que estão lá e ainda não se conhecem, né? Porque quando a gente começou na comunidade, era pequenininho, todo mundo se conhecia. Era mais fácil, né? Juntar todo mundo. E aí, a gente começou e acabou. As lives foram aparecendo e as meninas falavam assim, eu nunca tinha feito live, foi a minha primeira live. Foi minha primeira live. E eu falei assim, gente, que legal, né? Poder estar ali ajudando. E eu sempre falei, eu mando um guiazinho, falo, olha, nós vamos falar sobre isso. Não é pergunta e resposta. É uma conversa, assim como a gente está tendo aqui. Então, eu falo, vamos falar disso. O objetivo dessa live é vender o seu negócio, é mostrar você para as outras pessoas. E ali a gente vai conversando, vai vendo. E como elas saem, falam, nossa, agora eu quero fazer live toda hora. Nossa, como é gostoso fazer live. E eu falo, eu tenho uma dificuldade de gravar vídeos. Fazer vídeos, assim, isso pra mim não é uma coisa que eu curto fazer. E hoje, né, a entrevistada de hoje, ela ainda falou, eu faço muito vídeo e tal, mas live eu nunca fiz. Eu falei, nossa, se você faz isso, você vai tirar de letra a live. Então, são coisas assim que a gente tem visto esse progresso ali dentro. Uma conhece a outra. Nas lives, a quantidade de gente comentando, falando, nossa, que legal, eu conheço seu produto, eu gosto. Realmente é um negócio muito Isso legal. Reforça a autoestima da pessoa. Reforça a autoestima. Então, elas saem dali muito mais confiante do que ela vende, do que ela faz, né? Então, e realmente... às vezes, quando eu convidei a Marcela, eu falei, Marcela, se você é comunicóloga, esse é seu dom e talento, você gostou tanto de estar lá na rádio, usa isso, às vezes você tem tudo e acha que, como é muito fácil pra você, você não percebe que é um talento seu, né, Kézia? Com certeza. E aí, isso deixa a gente muito... deixa um quentinho no coração. E você também, eu acho que isso te ajuda a ficar de pé. Muito. Né? Sim, Isso te ajuda a ter autoestima boa, né? Com certeza. Tanto nos seus projetos sociais. Eu acho que essa busca que a Lu estava perguntando sobre como ter sanidade nos dias de hoje. Eu acho que quando a gente ajuda o nosso próximo dessa maneira genuína, a gente doa o nosso tempo, a gente se conecta com o momento em que o outro teve esse frenesi de nossa, eu consegui, eu passei uma barreira e você estava ali ajudando, isso faz você se sentir melhor. E a Kézia, de cara, ela já falou que gosta muito desse ajudar o próximo. Tem a questão da espiritualidade também, né? Mas você trouxe isso para dentro. O primeiro projeto social que a gente se envolveu no Marketplace veio com a chegada da Kézia, que foi lá me procurar. Lari, a gente não pode ajudar, né? E aí a gente sentada ali, chegamos nesse nome, Mãos que Acolhem. E hoje a gente já fez vários projetos. Sim. Como que foi isso? E você sempre teve essa veia aí de ajudar o próximo? Como que é isso? Ai, gente. Porque todo mundo deve chegar assim e já quer, né? Então. Você só pode tirar a sobrancelha, que é só puxar um fio de graça. Com o psicólogo é a mesma coisa. Eu só quero te contar um casinho aqui da minha vida. Então. Eu acredito que talvez seja um pouquinho, assim, que eu acho que eu espelhei muito no meu pai e na minha mãe, assim. Eu perdi minha mãe há 3 anos atrás.
foi extremamente doloroso lidar com toda a situação de perda dela. E eu vejo, assim, que os meus pais, eles foram muito de servir muito o próximo, o outro. Então, eu presenciei isso desde criança, entendeu? Então, eu acredito que seja um pouco essa influência, entendeu? Sim. Mas aqui não é que ele servia assim, por exemplo, nossa, mas é porque você é bobinha dos outros? Não tem nada a ver com ser bobinha dos outros. Nada. A questão é um princípio mesmo, sabe? Que sem, assim, pensar que, nossa, então eu vou ganhar em troca alguma coisa, faço de servir. Não, naturalmente a vida vai retribuindo de alguma maneira. A vida, ou quem acredita em algo maior, em Deus, que é o que eu acredito, então vai retribuir de alguma forma, na saúde, na alegria, nos momentos desafiadores. Então, a arte de servir, não ser, porque eu preciso receber uma coisa em troca, porque eu estou servindo, né? Então, um dos princípios que Cristo fala é ama o próximo como ama a si mesmo, né? Sim. Então, primeiro você se ama também, tá? É importante você se amar e depois você também ama o próximo. Só que esse amor não é assim, estou apaixonado, estou fazendo um bem, eu estou fazendo uma caridade. É assim, tentar identificar o que você pode servir para o outro, assim. Tem alguma coisa que eu posso colaborar? E numa vida tão tecnológica, quando a gente é muito mais eu, isso se perde com muita facilidade, porque a gente também tem a nossa vida, a gente tem os nossos, né? Os nossos, que eu falo, parceiro ou filho, que a gente se preocupa, que a gente faz por eles, a gente faz por nós. E você sai um pouquinho dessa caixinha, como a Marcela tem saído, e a Alice doado, e instigado, e, sabe, trazendo um norte para algumas pessoas. Isso é bacana, entendeu? Então, eu vejo muito isso acontecendo. Eu vejo isso quando eu vejo a Larissa atuando ali no Marketplace, o quanto que isso é fantástico. Uma ideia que dá, uma sugestão que dá. E isso aí, com certeza, faz total diferença. Então, é esse servir. Então, ali no nosso próprio trabalho também, né? Sim. Então, por toda a história que eu tenho, assim, de ver meus pais muito ajudando muita gente, ajudando pessoas em situação de rua, pessoas com perfil álcool e droga, pessoas, assim, desamparadas. Então, pessoas, assim, sem Perspectiva nenhuma. Talvez por eles também serem pastores e estar, assim, no contexto. Então, isso pode ter influenciado, sim. Mas eu acho que é muito, assim, deles, entendeu? Muito, assim, do meu pai, sabe? Talvez eles tenham tomado esse caminho por conta do que eles... desse ato de servir, não o contrário, né? Exatamente, sabe? Assim, então, eu vejo muito isso, assim, neles. Então, isso... Pra mim, então é uma coisa assim, naturalmente, sabe? Sim. Que a gente faz sem ficar assim, nossa, contando todos os holofotes, nossa, ajudei tal pessoa, porque, nossa, eu preciso que estou ajudando alguém. Não é nesse sentido, sabe? É por tentar socorrer uma vida. Então, colocar no lugar do outro, né? Sabe quando você pode ser uma luz, uma vela naquela escuridão lá? Olha, não tem como. Então, a gente é muito assim, hoje, nessa sociedade que a gente é muito eu, não sei o que vem, não sei o que, eu. Lógico que a gente é importante, a gente precisa ter isso dentro da gente. A gente precisa saber separar tudo. Não é ficar aí igual um doido, assim, nossa, agora vou esquecer de tudo e vou fazer, só viver da caridade. Vou fazer yoga vou fazer, não é isso. É saber trazer em algum momento da sua semana isso. E isso vai fazer um bem, assim, incrível. Primeiramente para a pessoa e para a sua própria vida. Então, eu costumo dizer, o que a gente planta, a gente colhe. Tem como plantar arroz e colher feijão. Então, a nossa semeadura do plantar o amor, plantar a gratidão, você pode ter certeza que você vai também colher aquilo. Exato. E no sentido não de barganha, mas assim, eu tô falando que é a consequência. O que você planta, você colhe. Então, acho que isso aí é importante. Uma coisa que você falou, eu acho legal, porque assim, quando a gente fala ajudar ao próximo, às vezes a gente acha que é só alguém em casos extremos, né? Como você falou, uma pessoa de situação de rua. Sim. Né? Às vezes é alguém da sua família que está precisando disso. Exato. Né? De você olhar para ele com mais cuidado, né? Às vezes, como a gente faz ali no Marketplace, de olhar para uma, para outra. O que você está precisando? Como é que a gente pode te ajudar? Exatamente. Né? E às vezes as pessoas ficam, essa questão social, né? Esse ajudar.
tem que ser algo muito ali, né? É, E não é sobre não. isso, Simples né? atos. Não Por é exemplo, só hoje, sobre quem pode isso. fazer uma sopa quente? Né? Uhum. E levar lá no albergue. Na semana que vem, segunda-feira, vamos fazer uma sopa, vamos lá. Exato. É. Um pratinho quentinho que você tá ali, nossa, tá matando a fome de alguém ali, de alguma forma eu tô. Aquela pessoa ela vai guardar, ela vai falar assim, poxa, nossa, eu tava com fome e eu. E é legal, e Eu nessa notei. ideia da Kézia, do Mãos que Acolhem, aí a gente fez, por causa, né, da ideia dela, nas feiras, esse recolhimento. Então, de pedir, né? Gente, levem, quem for visitar, levem um item para ajudar aí o próximo. Mas também ter esse pensamento que a Marcela falou de pense globalmente e haja localmente. Isso. É. Igual que eu falar, né, na questão que a Marcela acabou de dizer. Que assim, que os efeitos assim do servir não é assim somente a situação que eu acabei de mencionar, mas com certeza também em alguma prática, um conhecimento. Às vezes a pessoa já tem um conhecimento, mas ela não sabe ali como articular e fazer. Vamos supor, alguma área da publicidade. Dá uma dica, dá uma sugestão. Eu sei que tem o Chat GPT. Que é uma maravilha. Mas assim. Não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Ele ajuda, ele gente. Mas ajuda. precisa ter estratégia, né? Mas se a pessoa, Precisa a fazer as atenção perguntas que a Marcela tá dando, sabe? Aquele carinho, nossa, deixa eu bater um papo, deixa eu falar. E de boa, e Verdade. fica tranquila. E dentro das lives, né, que a gente tem falado, teve um dia, foi o dia que eu conversei com a Karine Lemes. E aquele dia eu não tava tão bem, eu tava cansada, né, Sei. por toda essa questão. E eu falei pra ela na live, falei, gente, eu saí dali tão empolgada, tão inspirada, tão cheia de vontade. E tem outras pessoas que mostram isso, porque ali... E a Karine é essa pessoa. e você Ela chega perto traz dela... muita luz. Ela vem assim, então isso foi muito legal. E eu percebo, porque as pessoas ali comentam, e depois quando elas me encontram também falam, porque cada uma ali fala do seu negócio, do que já passou, do que já enfrentou, muitas vezes coisas desafiadoras mesmo. E outras pessoas se veem ali, falam, nossa, isso foi bom pra mim, isso serviu pra mim. Porque às vezes uma coisinha que você escuta já muda, né, o seu dia. E eu vejo que isso acontece muito ali, quando a gente tá entrevistando, né? Eu vou ali puxando, o meu papel ali é puxar essa pessoa pra ela poder falar o que ela quer. E eu vejo que muita gente depois me fala, nossa, eu assisti tal live, foi tão legal, isso me deu um insight. Né? Porque tem várias maneiras de ajudar o próximo, Exatamente. né? E aí, falando em ajudar o próximo, não posso deixar de falar, não podemos, De apoio, das nossas queridas apoiadoras. Sim, que Ô, Lombardi, põe aí pra gente ver. Restaurante Vila, da Elis, apoia a gente aqui, porque sem o apoio a gente não consegue manter o projeto, levar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Conceito Interiores, da Carol e do Maurício, que também estão com a gente desde o início. Acolheram mesmo o projeto. Acreditaram. E temos aqui a Carvalho Montessori. A Carvalho Montessori é uma escola de idiomas para crianças pequenas, muito fofa, porque ela tanto tem o método montessoriano, em que as crianças que estão ali, a minha filha estuda lá, é contraturno, né? Mas vai lá, aprende a fazer uma comidinha, as tarefas do dia a dia, aí lava uma loucinha, mas tudo em inglês. Então, aquele respeito, tem muitos animais. Então, o dia favorito da Livinha é dia de ir lá para um Carvalho Montessori, que é ensinar, mas também curtir aquele momento ali. Então, aprende de uma maneira lúdica e muito interessante, que é o sonho, né? Kézia, que a gente tem para educação de hoje, né? Para finalizar aqui, eu quero fazer uma pergunta para a Lu. Pra mim. Olha que surpresa é essa. Ô, Lu, o que você mais aprendeu nesse episódio? Bom, eu assim, igual você falou, eu já amadureci muito, mas o principal é que eu preciso rever o que me afeta hoje, né? Foi o que ela falou ali do meu passado. Por que será que eu trabalho tanto? Qual é a minha preocupação hoje, né? Às vezes não tem muito a ver com a escolha profissional, né? Mas muito mais com o que eu trago comigo. E eu acho que isso faz toda a diferença, não só para mim, mas muitas pessoas. A gente
a gente busca ser excelente em tudo, né? A gente quer dar o melhor da gente. Eu sempre exigi isso de mim em tudo que eu faço. Então, eu não quero decepcionar nem a mim, nem ninguém. Então, eu acho que olhar um pouquinho o porquê disso faz toda a diferença. E essa palavra que a Kézia falou, comentou, pra mim me tocou bastante, porque eu nunca tinha olhado pro que eu já passei. A gente sempre olha pro que vai acontecer ainda, né? Exato. Não pro momento presente e nem pro que já passou. Tá preparada? Tô. Porque o que a gente Vem é aí, hein? hoje é um pouquinho. É um pouquinho do que a gente recebeu no passado. Sim. A pessoa que eu tenho me tornado hoje. E É uma seja- soma de tudo. Seja os aspectos bons da Kézia, os aspectos ruins que a Kézia precisa trabalhar nela, bem como também de vocês. Isso, a gente é ser Sim. humano. Então, isso tudo, quando a gente entra em contato e começa a identificar, e isso a gente vai entender o porquê que a gente está agindo hoje. Aí você ressignificando, trabalhando na sua mente, você vai conseguir já, acredito fortemente, Sair vai desse conseguir lugar. sair de realmente, assim, não se cobrando tanto, né? Verdade. Eu até costumo falar que a gente se cobrando tanto, geralmente quando falo se cobrando tanto, geralmente a gente pensa nas principais referências na nossa vida. Não, foram nem os nossos sempre pais. isso, né? E nem sempre às vezes alguma outra coisa. Às vezes é a gente mesmo. É. E, Marcela, quais são aí as maneiras das pessoas te encontrarem, contratar você, né? O que você ainda quer dizer aqui pra gente se despedir? Bom, para falar comigo é fácil, meu Instagram, né? Marcela L. Monteiro. Dentro da comunidade do Marketplace também, só chegar por lá, que a gente está sempre por lá. E precisar de alguma coisa, algum direcionamento nessa área de comunicação, marketing. Eu amo. Eu sou apaixonada nisso, então... E é a mulher dos colares. Esse E é é a seu mulher branding. dos Mostra aí o colares. colar de hoje. Você quis falar que você chegar lá. Quem que é aquela moça que vive com os colares diferentes? É a Sou Marcela. eu, tá? Sou eu. Não, gente, vocês não têm noção É o de branding quantos dela. eu tenho. Tem colar da época da minha mãe de solteira. Ela Mas esse é coleciona. lindo. Esse é muito bonito, Lindo, né? Uma lindo. prima minha que vendia, não vende mais. Arrasou. Obrigada, Má, Obrigada, pela Má. presença. Obrigada, eu que E agradeço o Dona convite. Kézia. Muito obrigada pela terapia. Dona Kézia, gente, te chamaram pra trabalhar aqui hoje, diga. Olha só. Então, gente, não vou passar o meu Instagram, que vocês vão ficar decepcionados. Por enquanto, né, Kézia? Por enquanto. Mas, Kézia, vamos fazer um trabalho. Vamos Vamos organizar a casa. Vamos organizar esse Instagram. Vocês vão ficar decepcionados quando entrar no meu Instagram e tal. Vou deixar isso pra lá, tô brincando. Mas assim, geralmente as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp mesmo. Uhum. Pelo menos alguma coisa lá no meu Instagram que tem. Tem um Kézia link pro seu underline WhatsApp. psicóloga. Tem um link que vai e fala. Isso aí, Entra no link abaixei o da Kézia. aplicativo e foi que foi. E o pessoal vai. aí foi, o pessoal entrou em contato. Muito Então bem. é o 992-51-3919. Muito bem. DDD 35? DDD 35, bem mineiro. Muito bem. Muito Tchau, bem, gente. gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.